Olá pessoal, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo falando sobre hospitalidade. Hoje a gente vai falar aqui sobre pontos de contato. E o que são pontos de contato? Pontos de contato nada mais são do que qualquer ponto, de interação com o cliente, onde você tem aí a oportunidade de fidelizar o cliente ou de espantar o cliente. Antes de mais nada, você precisa entender aonde surgem esses pontos, onde eles estão localizados. Antigamente você tinha uma imagem de que o restaurante poderia interagir com os clientes a partir do momento que eles entrassem no restaurante, Então, entrando, aí você tinha hostess e tal, e depois ele tinha todo o processo normal do restaurante até ele sair do restaurante. Pronto, acabou a responsabilidade do restaurante. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, não é mais bem assim. Hoje em dia você tem aí pontos de interação com o cliente a partir do momento que o cliente decide em qual restaurante ele vai almoçar ou jantar. Por exemplo, se um potencial cliente chega em casa e decide: hoje eu estou com vontade de ir num restaurante italiano, quero comer uma massa. A primeira coisa que ele faz é entrar ali na internet, ou então melhor, vai usar o seu smartphone e digitar lá restaurante italiano. Então, o seu ponto de interação ou a falta dele já começa nesse momento. Será que o site do seu restaurante, ele está bem posicionado, está bem ranqueado no Google para ele aparecer ali entre uma das primeiras opções que o cliente vai ter? Então, é uma coisa a se pensar. Outra coisa, depois que o cliente definiu qual dos restaurantes ele gostaria de conhecer, ele obviamente vai entrar no seu site, ele vai clicar ali no link de sugestão que ele achou e vai ver qual é a cara, do ambiente, o que tem no cardápio, enfim, esse tipo de coisa. Então é outro ponto de contato importante. Você precisa saber se o seu site está otimizado, é ágil, é rápido, tem uma cara moderna, é funcional, é intuitivo. Tudo isso é preciso você analisar para ver se o seu ponto de contato vai aí fidelizar o cliente ou vai fazer com que ele mude de restaurante, de link, Às vezes o cliente ele não tem paciência, o cliente ele perde alguns segundos só tentando aí achar as informações que ele precisa no teu site. Se ele não encontrar nesses primeiros segundos, ele não tem muita paciência para esperar carregamentos, para esperar redirecionamentos, então ele prefere ir aí atrás de um outro restaurante. Uma outra coisa com relação às buscas, uma vez que ele determinou o restaurante, o seu restaurante foi lá escolhido, antes mesmo de ele ligar para o restaurante, ele vai dar uma conferida como é que está o seu posicionamento nesses sites tipo TripAdvisor, que fazem reviews, como é que estão os seus reviews, se estão positivos, se estão negativos, e aí, se tudo estiver bem, ele vai pegar o telefone e ligar. Isso quando ele não tentar fazer a reserva diretamente via celular. Provavelmente a maioria das reservas hoje são feitas via dispositivos móveis, A pessoa entra lá no teu site, se tiver tudo certinho, vai direcionar já para a reserva, e depois, se o cliente de repente quiser maiores informações, ele pode até ligar para o restaurante, e aí entra uma outra questão de ponto, de interação. Essa ligação telefônica, ela é muito importante. Ela pode ser determinante entre receber uma reserva ou simplesmente nunca mais aquele cliente tentar entrar em contato com você. Então, se você tiver um atendimento imediato, até, no terceiro toque, não mais do que 5 toques, você tem a chance aí de fidelizar e de conquistar um cliente novo. Mas não basta só ser passivo, na hora de você atender o telefone. Tem que ter uma simpatia, o cliente precisa perceber um sorriso por trás dessa ligação da pessoa que atendeu. Essa ligação, ela precisa ser cordial, mas ela precisa passar as informações de uma forma clara, rápida e objetiva para o cliente, e dar aí algumas sugestões, de como fazer a reserva ou de como se direcionar até o restaurante, qual a melhor forma, avisar caso algumas ruas estejam interditadas na vizinhança para que ele escolha um melhor caminho para não perder tanto tempo.
tudo que puder ser de utilidade, né, de proatividade dessa pessoa que vai atender o telefone, vai fazer com que este ponto de interação com seu cliente seja muito eficaz. Agora, o contrário também é verdade. Se você levar muito tempo para atender uma ligação ou mesmo não atender uma ligação, ou atender mal-humorado, ou atender de forma ríspida, rápida, mecânica, há grandes chances do teu cliente perceber isso como uma falta de hospitalidade. Hospitalidade aqui a gente entende que é todo o processo que envolve pessoas e também o ambiente, né? Bom, e se tudo estiver indo bem, todos os pontos de interação foram ali eficazes, o cliente de fato vai até o seu restaurante. Se ele for de carro, você precisa se preocupar com que o valet também faça uma recepção calorosa e surpreendente, tá? Valet mal-humorado, mal uniformizados, com aspecto grosseiro, também não vão contribuir para uma bela imagem aí de hospitalidade que você quer vender no seu restaurante. Então, o treinamento, às vezes, ele precisa ser estendido aos manobristas. E se o cliente resolve vir de táxi ou Uber ou a pé, a recepção ela precisa ser imediata na entrada. Você precisa colocar uma hostess ou um host ou mesmo um gerente ou um maître, alguém para recepcionar essas pessoas com um sorriso no rosto, um sorriso verdadeiro, um cumprimento, obviamente, e fazer com que este colaborador tome a melhor decisão, né? Busque orientar o cliente da melhor forma, perguntando se eles são novos na casa, perguntando se eles têm reserva, não têm, quantas pessoas, esse tipo de informação antes de encaminhá-los para a mesa ou então para o bar. Caso os clientes optem por ir diretamente à mesa, o ponto de interação passa a ser ali, obviamente, a mesa. Então ele passou do ponto de interação da hostess, ele passa para a mesa, onde provavelmente o maître ou o garçom vai continuar aí o próximo ponto de interação. Agora, se o restaurante estiver com uma espera, o ponto de interação seguinte será o bar. Aí, antes da gente continuar com a mesa, o bar também precisa estar preparado, né? Os barmans precisam sim levantar um olhar, direcionar aí olho no olho, recepcionar os clientes com um sorriso caloroso, né? Um cumprimento adequado e fazer com que eles se sintam à vontade e se acomodem no balcão, nas cadeiras do balcão do bar. E para isso as cadeiras precisam realmente estar confortáveis, o balcão precisa estar numa altura, né? Precisa estar limpo, precisa fazer com que o cliente se sinta ali à vontade. Mesmo que você não possa atendê-lo no exato momento que ele está sentado, porque você está atendendo outro cliente ou enfim, preparando um drink, é fundamental pelo menos você olhar para o cliente e fazer ele entender que você já o notou e já o cumprimentou. Isso é fundamental, é um ponto de interação muito eficaz e se não for bem feito ali, você já tem a chance de ter um cliente mal-humorado. Se o cliente está sentado, o ponto de interação ali com o teu restaurante, com a tua marca, é obviamente a cadeira, a mesa, os talheres, o copo, tudo faz parte da percepção aí de hospitalidade, né? O cliente ele vai avaliar tudo, vai ver se o ar-condicionado está numa temperatura adequada, se o som não está muito alto, para ver se a iluminação não está incomodando, se não está escuro demais. Enfim, esse tipo de avaliação é feita em questão de segundos, né? Porque se você chega no lugar, tudo que estiver lhe incomodando vai chamar muita atenção. Então, se a luz estiver muito no seu olho, no seu rosto, ou estiver escuro demais que você não consiga visualizar as coisas, ou então a cadeira está balançando, ou não está firme o suficiente, a mesa está bamba, tudo isso reflete hospitalidade. Então, tudo isso precisa ser checado antes para eliminar essas partes físicas, né? Porque aí sobra a parte humana, né, pessoal, o garçom, né, com um sorriso no rosto vai recebê-los, vai trazer o cardápio. O cardápio é outro ponto de interação muito importante. Ele está claro, está legível, ele está limpo para comunicar exatamente o que eu quero para o meu cliente. Então todas as massas estão listadas, porque se eu sair para comer uma massa, as massas têm que ser o foco do teu restaurante. Ele precisa comunicar isso muito bem. Outro ponto de interação muito importante é ali a área dos toaletes. O cliente
levanta, vai lá lavar a mão, vai utilizar o toalete, ele vai analisar também ali o teu toalete para ver se ele tem um cheiro agradável, para ver se ele tem uma iluminação boa, para ver se o som ambiente também faz parte do processo. Ele vai avaliar tudo isso. Isso tudo vai fazer com que ele tenha uma visão mais completa, porque se os banheiros estiverem muito bem cuidados, a impressão que dá é que todo o resto do restaurante está muito bem cuidado. Agora, se os banheiros estiverem sujos, com um cheiro não muito agradável, isso vai causar uma impressão ruim no teu cliente. Então, também é fundamental não olhar só as áreas que estão ali na cara do cliente, também aquelas áreas que ficam meio afastadas, né? Isso vale para os toaletes, vale para a cozinha principalmente, né? Vale para a tua adega ou qualquer área que seja, né? Mesmo uma área, por exemplo, exclusiva para eventos, se ela não estiver organizada, bonitinha, pelo contrário, tiver as mesas, as cadeiras todas viradas em cima da mesa, porque é uma área que está fechada para eventos e ela só é utilizada para eventos, nesse caso também passa uma impressão ruim. Tá? Então o ideal é deixar tudo sempre bem organizado, montado, mesmo que você não use o espaço. Ok? O ideal para você entender essa questão dos pontos de interação é fazer um mapeamento. Imagina você mesmo, quando você resolve ir para um restaurante, qual é o processo natural que você utiliza, né? Você liga, você vai através do smartphone ou você vai direto. Cada etapa, a partir do momento que você toma a decisão em qual restaurante você quer ir, você já pode atuar nesses pontos de interação, né? Você pode usar isso ao seu favor, você pode negligenciar, que não é bom, ou você pode tirar vantagem disso. Então o cliente ele gosta de ser surpreendido e fazer com que cada momento, cada etapa dessa seja única e especial, vai ficar provavelmente gravado ali na memória do seu cliente. Lembre-se, você tem estas oportunidades aí para fidelizar o teu cliente. Então, haja de uma forma surpreendente em cada ponto de interação. Porque se você não agir, se você perder alguma chance, deixar escapar alguma dessas oportunidades, desses pontos de interação, pode ser que o seu cliente tenha uma impressão errada e resolva nunca mais voltar. E provavelmente ele vai usar daquelas ferramentas, né, de avaliação de restaurantes para fazer um review negativo sobre aquele ponto específico. Isso pode prejudicar o seu estabelecimento de uma forma muito grande, já que hoje em dia milhares de pessoas têm acesso a essas avaliações, ok? Então pense duas vezes antes de negligenciar cada etapa do processo, da tomada de decisão até a chegada em casa do cliente. Sim, chegada em casa. Por quê? Porque às vezes o cliente acaba chegando em casa e descobre que o valet arranhou o carro ou sumiu alguma coisa do carro, né? Então isso também pode destruir uma experiência que você levou muito tempo para conseguir fazer com que ficasse perfeita, e o cliente só vai perceber alguma coisa, algum dano no seu carro, alguma coisa que ele esqueceu, alguma coisa em casa. Então você tem aí ainda tem uma chance de você reverter alguma situação e cativar de vez aquele cliente, né? Nunca negligencie nenhuma das etapas, do começo da tomada de decisão até o momento que o cliente chega em casa. Em todos esses pontos de interação você pode fazer simplesmente o básico, aquilo que é esperado pelo cliente, mas o pulo do gato aí é fazer com que cada etapa dessa surpreenda de fato o seu cliente. Então vale a pena aí levantar uma lista, traçar um roteiro de como melhorar cada parte desse processo, cada ponto de atenção, cada ponto de interação com o teu cliente vai e pode fazer a diferença no final. Isso é muito importante, é fundamental. Se preocupa com cada detalhe, faça com que o seu colaborador também se preocupe com cada detalhe, faça-os entenderem que é necessário alertar algum reparo, faça eles entenderem que mesmo não sendo função direta deles, é importante juntar qualquer coisa que tenha caído para não deixar ali, para passar um ar de desleixado. Faça com que o teu colaborador se espelhe em você, né? Se o chefe, se o dono do lugar se importam, com certeza o teu colaborador também vai se importar, porque a gente aprende muito por observação, não só por informação
através da fala, da leitura, a gente também aprende muito observando os nossos líderes. Então, se você realmente é uma pessoa que se preocupa, os seus colaboradores também tendem a se preocupar com as coisas. Agora, se você não se preocupa com essas partes, nem imagina do que a gente está falando aqui, então pode ser uma coisa muito preocupante, porque provavelmente o seu colaborador também não está se preocupando com o que você deveria se preocupar. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem uma curtida aí, divulguem o vídeo e deixem o seu comentário se vocês quiserem, ou mandem um e-mail para mim, ok? A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.